Ainda de pé, abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, por gentileza, no capítulo 18. Jeremias capítulo 18, um texto muito conhecido. No verso 1 ao verso 6. Essa foi a palavra que hoje o Senhor ministrou ao meu coração. Para a nossa meditação nessa noite. Jeremias 18, verso 1 ao 6. Diz assim, palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? E eu queria que você repetisse comigo essa parte. Como barro, mais alto, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Podemos nos assentar. Tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas mensagens em Jeremias 18, de 1 a 6. Mas sempre que nós nos preparamos para falar da parte de Deus, o Senhor renova, né? Sua palavra, ela nunca volta vazia. Mesmo sendo conhecida, essa palavra mais uma vez me fez refletir ao meditar, ler, escrever algumas coisas. Pois Deus usou com muita propriedade aqui a imagem de um oleiro em ação, quando chamou Jeremias para ver, né, essa ilustração do trabalho divino na pessoa humana. Deus queria mostrar algo mais, só aquilo que Jeremias estava vendo. E é claro que o texto tem uma aplicação para a sua época. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do oleiro, ali observando que o oleiro fazia um vaso de barro. Viu também que o vaso se partiu nas mãos do oleiro, o qual o refez, porém diferente do vaso anterior. Esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossa vida. Como disse, essa passagem específica, ela aponta para um período da época de Israel. O povo passava por um processo. Jeremias foi levantado para poder ser a boca de Deus naqueles dias. E o detalhe é que a maioria dos profetas, a grande maioria dos profetas que existiam naqueles dias, não falavam da parte de Deus, mas Jeremias falava. E a palavra de Jeremias, como a palavra de Deus assim o é, sempre nos confronta. Como esta mensagem, precisamos então refletir, irmãos e irmãs em Cristo, sobre o que tem mudado em nossas vidas. Se realmente estamos sendo moldados por Deus ou não. Será que estar na casa do oleiro é o suficiente? Ou será que é preciso estar nas mãos do oleiro, como nós aqui repetimos no texto? Não poderia fazer assim, né, o Senhor, com toda a sua autoridade? Muitas vezes são necessárias situações difíceis, né, contraditórias, para que algo venha mudar nas nossas vidas. Porque boa parte do tempo nós estamos secos, endurecidos e rachados. Então é preciso quebrar tudo, voltar ao barro, aquele barro moldável, para então Deus fazer de nós um vaso de bênção. E aqui, queridos, tem um sentido direto, um aprendizado direto para nós, porque
Você tem sentido Deus moldando a sua vida? Nesses dias, em sua busca, em sua intimidade, em sua caminhada com Deus. Se você fizesse uma retrospectiva do que você é agora, olhando para trás, você é melhor ou se tem se tornado uma pessoa melhor do que aquela 1 ano atrás, do que aquela 6 meses atrás, do que aquela 2 dias atrás? Vamos refletir então sobre esse texto no processo envolvido, conhecendo primeiro onde é a casa do oleiro, quem é o oleiro e quem é um vaso de barro. Parece lógico, né? Mas a lógica de Deus, ou aquilo que nós achamos que é a lógica de Deus, é bem diferente da nossa. Nós sabemos aqui, e traço aqui um paralelo entre a casa do oleiro e a igreja. Amém? Porque o texto, como eu disse, apontava para uma época do povo de Israel, mas eu estou trazendo essa palavra para os nossos dias. O texto começa com Deus então chamando Jeremias a descer à casa do oleiro. E ali ele se levanta, desce à casa do oleiro e, segundo a palavra de Deus, ele diz: lá te farei ouvir as minhas palavras. O que eu aprendo com isso? A casa do oleiro ficava provavelmente em um lugar mais baixo. Também podemos chamar de uma várzea, porque ele manda Jeremias descer. E isso nos ensina que a casa do oleiro, ou a igreja, o qual nós estamos aqui frequentando, ou sendo, por assim dizer, precisa ser humilde e reverente. A igreja é um lugar onde deveríamos ser humildes e reverentes. Por quê? Por isso Paulo dizia, para não pensarmos de nós mesmos, além do que somos, conforme Filipenses 2,3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. E será que é assim que, como igreja, ou dentro da casa, né, do que nós chamamos de igreja, temos nos comportado? Na igreja precisamos descer, humilhando o nosso eu, abandonando o nosso egoísmo, a nossa soberba, o nosso altivismo, deixando os nossos títulos e posições, né, o nosso status, por assim dizer, para sermos todos irmãos uns dos outros. Porque mesmo que aqui venhamos a ter alguns títulos, isso para Deus não significa nada. Porque todos somos irmãos uns dos outros e todos estamos aqui para servir uns aos outros. É o lugar onde chegamos e nos ajoelhamos para nos humilhar e confessar que somos pecadores. Na verdade, a régua é colocada bem embaixo, né? Porque todos nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. E é aqui que, debaixo dessa condição, nós reverenciamos aquele que é santo. Lembra quando Jesus conta aquela parábola em que ele vê um ímpio, né, e um fariseu descendo para orar? Enquanto o fariseu batia no peito: Senhor, eu sou um homem justo, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o meu dízimo, se exalta e diz: eu não sou como esse pecador aí, esse ímpio. E aí o ímpio, pecador, mal olhava para o alto e dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. E Jesus disse: quem deles desceu justificado? E assim somos nós. Em Lucas 22, do verso 24 ao 27, assentados na mesa da última ceia, Jesus nos deixa esse ensinamento ali, junto com os seus discípulos. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como quem serve. Pois qual é maior? Jesus pergunta: quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Então ele finaliza dizendo: eu, porém, entre vós sou como aquele que
que serve. Jesus nos deixou o exemplo. E esse é o exemplo que a igreja precisa seguir. E nós presenciamos e somos testemunhas que, infelizmente, nem todas as igrejas estão nesse nível de entendimento e de relacionamento com Deus. E o que eu aprendo mais? Eu aprendi aqui agora que, ao descer a casa do oleiro, eu preciso ser humilde e reverente. Eu também preciso descer a casa do oleiro, porque é aqui que eu ouço a sua palavra. Foi isso que Deus disse a Jeremias: desce lá, porque eu vou falar contigo. A igreja é um lugar de ouvir a pregação, que molda, que nos limpa. Em João 15, no verso 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quanto mais a palavra entra em nós, mais nós somos purificados por ela. A pregação e o ensino deveriam ser prioridade na igreja, acima de todas as outras atividades. E eu louvo a Deus por esta igreja que coloca exatamente isso acima de tudo: discipulado, pregação, ensino, tudo isso para que a igreja tenha uma base. Nós sabemos que o verbo, a palavra viva, é Cristo, e é isso que estamos fazendo aqui, pregando Ele, o Senhor Jesus Cristo. Quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a fé necessária para sermos transformados, conforme Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E o que eu também entendo depois de ouvir a palavra, a mensagem que me molda, né? Nós vamos sendo aí transformados, moldados por esta palavra. Eu ouço essa palavra, a fé é introduzida dentro de mim para que eu possa ser moldado por ela. Ouvir a palavra de Deus e por ela sermos confrontados. Eu, particularmente, tenho muito temor ao pregar esta palavra, porque eu sei o poder e a responsabilidade que isso traz. Por isso que em lugares onde governos autoritários assumem um poder, uma das primeiras coisas que eles tiram do povo é a palavra de Deus. Eles fecham, perseguem aqueles que pensam, né? Perseguem os filósofos, aqueles que pensam, e se há algum cristão, alguém que segue a Bíblia ou qualquer outro tipo de religião, eles também acabam com ela, por causa do domínio. A palavra de Deus é poder, a gente sabe disso, mas eu creio nesta palavra, não em qualquer outra, mas nessa em particular. Mas é assim que os governos autoritários costumam fazer, porque nós sabemos o que esta palavra pode fazer conosco, de forma benéfica. A palavra nos molda. Essa transformação ocorre diariamente em nossos queridos mais próximos, começa ali, conforme declara Provérbios 27:17. Aqui o texto diz: como o ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto de seu amigo. São nos nossos relacionamentos diários que somos afiados, né? É uma forma que o texto usa em um tratamento que nós temos uns com os outros. Como aprendemos em nossos relacionamentos. Nosso caráter, temperamento e a nossa personalidade são moldados quando aprendemos a palavra de Deus como igreja, colocando-a principalmente em prática. Eu tenho que ouvir, reter e colocar em prática. Aqui também aprendemos a respeitar os irmãos, aqui na igreja, as autoridades, seguir princípios, normas, que nos fazem ser mais humildes. Como eu disse antes, humildade e reverência. Por isso, nosso Deus orienta Jeremias a ir à casa do oleiro, pois como igreja, passamos por um processo onde precisamos aprender isso. Por quê? Porque nós somos inimigos de Deus, se não formos transformados por Ele. Por natureza, pecadores, como homem natural, nós estamos distantes do Senhor. Mas através da sua palavra, da fé que nos vem ao coração, daquilo que o
que o próprio Deus imprime, porque partiu dele, ele nos amou primeiro, nós temos a oportunidade de mudança. Ouvindo a sua palavra, somos por ela moldados e transformados. E para comprovar isso, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 23 ao 25, o escritor da carta aos Hebreus deixa um lembrete para nós, quando diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Está na moda, né? A ideia dos desigrejados. Mas isso não é bíblico. Nós precisamos sim de líderes, sejam pastores, missionários, né? O título não importa. Mas aquele a qual Deus levanta a estar à frente, sendo Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote. Precisamos, para que não venhamos a deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, isso já acontecia na época. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E aprendemos aqui, domingo agora, com o pastor Rogério, sobre o significado bíblico da palavra exortar. Não é chamar atenção, não, somente. Isso é muito raso, vai além. É estimular, é trazer ânimo, esperança. Podemos exortar de várias maneiras, porque esse é o contexto bíblico. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E o detalhe é que o escritor da carta aos Hebreus, aqui no capítulo 10, no texto que nós lemos, ele aponta para a vinda do Senhor. Quanto mais se aproxima aquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. Por isso eu declaro: vem à casa do oleiro e a palavra do Senhor te moldará. Por isso que é importante estarmos aqui reunidos, porque a palavra de Deus tem esse poder. Então isso é o que acontece quando, primeiramente, descemos à casa do oleiro. A segunda coisa que eu entendo no texto é buscar entender quem é o oleiro. Bom, a gente entende diretamente que o oleiro é Deus. É Deus que conduz o processo, do início ao fim. Aquele que em vós começou a boa obra, ele vai terminar. Conforme ele declara no verso 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu aprendi algo ao longo da minha caminhada cristã. Não há nada mais importante do que estarmos, ou termos a certeza de que estamos nas mãos de Deus. Porque é ali, nessa figura, né, como se Deus tivesse mãos como nós aqui. Deus é Espírito, é só uma ideia, mas é para entendermos que esse Deus, quando estamos em suas mãos, Ele tem um poder de nos transformar. Não basta, como diz o texto, não basta apenas estar na igreja. Eu entendo que nós precisamos ser a igreja, e esse processo de transformação passa pelas mãos daquele que nos criou. Deus quer ser esse oleiro que molda as nossas vidas. Por isso Ele diz: não poderei eu fazer como fez esse oleiro? Queridos, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Deus pode todas as coisas, nós não podemos nada. Ora, o oleiro não pergunta para o barro se ele pode fazer algo, se ele sabe, pode moldar ou não pode, pode fazer ou não pode, se ele pode fazer um vaso para honra ou um vaso para desonra. Isso está lá em Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele pode. Barro não tem autoridade, não tem vontade, não se transforma no objeto. Ele é barro e continua sendo barro e pronto. Se o dono, que é o oleiro, não atuar em nós, não temos o que fazer. O oleiro faz o que quer do barro. Ele é o agente e o barro o seu instrumento. Deus é o agente da vida cristã e nós devemos nos ver como esse instrumento nas suas mãos, como barro. Nós não somos valiosos, o barro não tem validade, existe de sobra.
gruda no sapato, suja e muitas vezes é irritante, não é verdade? Talvez você não saiba, mas existem cerca de 200 tipos de barro na natureza. É muita coisa. Alguns mais resistentes, outros menos resistentes, alguns mais claros, outros mais escuros, alguns com liga ou sem liga nenhuma, ou com mais ou menos. Pois é, e sendo assim, o verdadeiro oleiro deve ir até o local onde se encontra o barro, porque o barro não se compra no supermercado, não se vende na farmácia, no shopping, ou no mercadinho da esquina. Não é assim tão simples, tem que haver ali um esforço. Barro se encontra no lamaçal, e quando eu faço essa analogia, eu entendo que esse lamaçal foi o que nos tornamos quando o pecado se encontrou nas nossas vidas. No meio do mato, longe da cidade, longe do convívio da sociedade, porque o homem se afastou de Deus. E quando nós olhamos para Gênesis e vemos ali aquela circunstância em que Adão é colocado para fora do jardim, às vezes pensamos, poxa, Deus foi duro. Não, não foi. Até porque Deus já havia avisado a Adão que quando ele porventura tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E essa primeira morte não foi física, ela foi espiritual. Foi uma separação entre Deus e o homem. Ainda tem uma outra situação. Deus havia falado, é melhor tirarmos ele daqui, porque se ele tocar na árvore, da vida, não vai ter mais jeito. Então Deus teve misericórdia, porque ele já tinha traçado um plano de resgate, mas Adão não podia mais estar presente no jardim. Pois é, se você pensar um pouco, verá que o barro tem um cheiro não muito agradável, não tem o perfume, ou que se diga cheiro bom, não tem. Mas só o oleiro tem a capacidade para ver em um monte de barro, no meio ali do lodo, se ele é bom ou se não é. Mas a primeira coisa que ele faz, ele pega aquele barro com as suas mãos. É onde nós estamos agora. Ele molda o barro, molda as nossas vidas, para que elas sejam transformadas, somente quando suas mãos estiverem sobre nós. João 3,35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. É Jesus o agente dessa mudança. Ele é o elo que nos colocou de volta ao lugar que nós havíamos perdido. E não para por aí. Quando nós lemos o texto, vimos também que o Senhor, o oleiro, ele movimenta a roda com os pés. Ele move a roda onde está o barro, para que o movimento faça o barro ser moldável. Sabe o que eu entendo com essa figura de linguagem? Que essa roda significa o tempo. Você já viu como é que se molda um barro em cima de uma roda? Eu já vi vídeos, eu nunca fiz isso fisicamente, mas é interessante porque você pega o barro, você vai girando, Hoje não precisa mais fazer de forma manual, mas é uma mesa como essa que fica girando e ali o barro e você vai moldando o barro. Ou seja, o processo de molde nas nossas vidas demora um tempo. Quanto não o tempo que nos molda, mas o processo que se imprime naquele tempo em que você está ali, Deus está ali, girando e transformando aquele barro em um vaso, segundo a sua vontade. Deste modo, Deus tem movido nossas vidas, meus irmãos e irmãs, para que nos tornemos moldáveis. Pois até mesmo as circunstâncias que nos ocorrem não são por acaso, mas providências divinas. O difícil é aceitar aquela circunstância contraditória. Por que isso me aconteceu? E entender que foi uma permissão de Deus. Será que Jó entendeu tudo o que ele viveu naqueles dias? Será que ele sabia que havia ali um diálogo entre Deus e Satanás a respeito dele? E que foi Deus que permitiu que ele passasse por tudo aquilo?
Com certeza Jó não tinha a mínima ideia. Assim também nós não temos a mínima ideia de que quando acontecem certas coisas conosco, isso pode ter sido uma permissão de Deus ou não. Fato é que a nossa fé precisa permanecer firme, e foi exatamente esse o exemplo que Jó nos deu. E nas duas situações em que ele perde tudo que ele tinha, perde seus filhos, ele permaneceu firme, a Bíblia diz que ele não peca. Depois que Satanás toca no corpo dele, deixa ele doente, nem assim, segundo a Bíblia, Jó pecou contra o Senhor. E essa deveria ser também a nossa condição, pois as frustrações, as dificuldades, provas e tribulações que enfrentamos são para tornar mais macios, esse barro nas mãos de Deus, conforme Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Entender isso não é fácil, mas há momentos na nossa vida em que você não precisa entender, você só precisa crer. Porque obedecer, queridos, nem sempre está de acordo, mas é imprescindível que a nossa obediência e a nossa fé estejam presentes nesta caminhada. Por isso devemos estar nas mãos de Deus, porque é Ele que molda tudo isso em nós. Por nós mesmos não somos capazes. Como eu disse, nós somos inimigos de Deus. Mas ao ouvir a palavra, a dar lugar, a dar espaço, a exercermos a nossa fé, a colocar em prática aquilo que agrada o Senhor, essa roda, que se chama o tempo, vai com o tempo transformando o nosso caráter. E por fim, dentro desse contexto, a palavra de Deus diz também que Deus está olhando. Ele olha para o barro e vê como está quando está pronto. Se tiver com defeito, ele volta à massa, o barro novamente e pronto. Mas se estiver de acordo com a sua vontade, ele contempla com carinho esse barro. Nunca tenha medo de permitir que ele modifique algo em você. Deus é Pai, Ele conhece você, até mesmo que nesse momento, ele se quebre, pois com certeza Ele fará de você um vaso melhor. Permita nesta noite que o oleiro molde a sua vida. Permita que Ele adentre no teu coração, te transforme de dentro para fora. Porque o terceiro e último item fala exatamente sobre isso. Porque o barro somos eu e você. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O vaso é a obra do oleiro. Nós somos a obra sublime de Deus. Deus disse lá ainda em Gênesis, depois que Ele cria tudo, e olha, no primeiro dia Ele criou isso, foi bom, isso aqui foi bom, mas no sexto dia, quando Ele criou o homem, Ele disse que foi muito bom, porque Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós somos esta obra de Deus, queridos, moldada por suas mãos. Fomos criados perfeitos, por isso que jamais, em tempo algum, aceitaremos a morte. A morte, segundo a Bíblia, é o último inimigo a ser vencido. Não podemos aceitar a morte. Nós não fomos criados para morrer. A morte foi uma condição que infelizmente nós escolhemos. Mas Deus, em sua infinita graça, misericórdia e amor, nos resgatou da morte. E outra coisa importante, e por que o Senhor nos fez de barro, ou do barro, melhor dizendo? Paulo nos responde isso em 2 Coríntios 12:7, quando diz: em vasos de barro, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Com essa verdade, igreja, eu aprendo que o que realmente tem valor não está fora, mas dentro do vaso, que é o que importa. O que você tem aí dentro de você hoje que é tão precioso? É o seu eu? É a sua vontade? Não, é o Espírito Santo de Deus. Deus nos concedeu isso. Hoje, como vasos de barro, nós temos a graça de conter o que há de mais precioso. Sabemos que o pó é a matéria física do barro, mas quando está seco, ele não pode ser moldado. Deus formou o homem do pó da terra, não é o que está lá em Gênesis 2:7? Pois é, o pó significa a nossa fraqueza, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, segundo diz o salmista no Salmo 103, verso 14. Ele sabe que somos pó, somos fracos. O ser humano, mesmo que reconheça que é feito de pó, é frágil e facilmente levado pelo vento. Então, devido à rigidez, causada pelo pecado em nós, esse barro precisa ser quebrado, triturado e amassado para ser moldado. E como é que isso é feito? Bom, é aí que entra a água, que molha a terra e faz a liga no pó para que o barro se torne moldável. Não teria como moldar o pó se não fosse pela ação da água. E a água aqui, irmãos e irmãs em Cristo, simboliza a palavra de Deus, como Efésios 5:26 descreve, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra vai moldando o nosso caráter, vai nos transformando de dentro para fora, porque ela vem de encontro às nossas fraquezas e nos faz maleáveis diante de Deus. As circunstâncias que Deus vai criando, a roda do tempo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você é um propósito de Deus, não se esqueça disso. É aqui que começam os dois processos mais difíceis na nossa vida como vaso, difíceis e intensos, mas são necessários para que venhamos a nos tornar vaso de honra nas mãos do Senhor. O primeiro processo é ser amassado. Tem alguém que está sendo amassado aqui? Todo tempo, Se estamos nas mãos de Deus, vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito comum nós ouvirmos essa frase, que vaso ruim não quebra. Vaso ruim quebra sim, isso é coisa do diabo. O que não quebra é vaso bom, é vaso feito pelas mãos de Deus. Esse é o vaso que não quebra. Esse é o vaso que Deus preparou. Esse é o vaso que Deus está preparando, querido. E esse vaso, para ser pronto, primeiro ele precisa ser amassado. É o primeiro processo, porque o processo de amassar, o oleiro ele vai sentir o barro, e nesse barro ele vai sentir se ele tem alguma impureza, alguma pedrinha, alguma sujeira, algum cisco, e ele vai tirando. Então, do processo de amassar, o amassar nas mãos do oleiro, dói. Dói ou não dói? Mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário, pois temos impurezas que precisam ser retiradas. Sabe o que está escrito lá em Gálatas 5, no verso 19 ao 21, conhecido como as obras da carne? Pois é, volta e meia nós, como homens e mulheres de Deus, parece que vai lá e tenta pegar uma daquelas obras de novo, É ódio, é rancor, são orgulhos, vaidades, lascívias e por aí vai. Porque não há um justo que não peque, somos pecadores. Por isso que volta e meia o Senhor está lá, pega esse vaso, quebra, faz o vaso de novo, amassa de novo, para que ele se torne um vaso de honra nas mãos do Senhor. Ele faz isso não é porque não nos ama não, pelo contrário, é porque Ele nos ama muito. Como diz João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira. Nós encontramos dois homens com duas palavras simples, um no Antigo e outro no Novo Testamento, mas para nossa reflexão aqui.
Você lembra de Belsazar, lá em Daniel 5:27? O texto diz, quando aquela mão começa a escrever na parede, né? Pesado foste na balança, diz Tekel, acho que é Tekel que ele fala, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ou seja, Belsazar foi um homem reprovado. E há um homem na igreja de Roma a quem o apóstolo Paulo deixa uma frase muito curta, mas muito poderosa. Ele diz assim: saudai Apeles, varão aprovado em Cristo. Está em Romanos 16, verso 10. Belsazar reprovado, Apeles aprovado. E nós encontramos esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. Igreja como instituição, né? Homens aprovados, homens reprovados. Se você é membro fiel, Deus tem propósito. Você deixa marcas, tem uma vida que enriquece, tem uma vida que constrói, tem uma vida que edifica. E alguém vai olhar para você e vai encontrar em você aquilo que ele não tem. E é isso, esse é o papel de sermos transformados, moldados por Deus. É refletir a sua glória, a sua majestade. Pedro era um vaso defeituoso no início, falastrão. Ainda que todos te neguem, Senhor, eu nunca te negarei. Coitados, não sabia de nada, temperamental. Ele partiu para cima do soldado chamado Malco, quando Jesus estava sendo entregue, corta a orelha dele. Jesus ali é obrigado a fazer um milagre, e diz: Pedro, guarda essa espada, Pedro, eu não preciso da sua ajuda, Pedro, você ainda não entendeu. Se eu quisesse, miríades de anjos estavam aqui para me ajudar. Sou eu que estou me entregando. Você ainda não entendeu o propósito. E aí, meus amados, nós sabemos que Deus trabalhou na vida de Pedro e transformou esse vaso defeituoso num vaso de honra. João é chamado de filho do trovão. Só de imaginar isso a gente pensa assim, deveria ser uma pessoa muito tranquila, né? Porque certa vez eles pediram: o Senhor, quer que a gente ore, faça descer fogo do céu? Não, João, quero isso. Mas no fim da vida, o filho do trovão, João, foi chamado do apóstolo do amor. Porque Deus muda o nosso caráter, Deus molda a nossa vida, porque cada dia que você se permite ser moldado pelo Senhor, você vai se parecer com quem? Com Ele. Esse é o objetivo de Deus nas nossas vidas. Era isso que Ele queria mostrar para Jeremias. É isso que a palavra de Deus quer mostrar para você nessa noite. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, aquele barro tirado lá do brejo, posso dizer assim, nas mãos de Deus, ele se tornou um vaso de bênção. Por isso Deus declarou: este é para mim um vaso escolhido. E quando eu digo às vezes um barro tirado do brejo, quantas pessoas tiveram uma vida pregressa, né, antes de conhecer a Cristo, na lama do pecado? Mas assim, lá no fundo, lá no poço, prostituição, né, pessoas que estavam no tráfico, e dentre outras mazelas. Aí um dia o oleiro foi lá, pegou esse barro sujo, fedido. Para que serve? Deixa comigo, eu vou colocar esse barro na roda e vou trabalhar nele, vou tirar dele todas as impurezas, até que ele se torne vaso de honra. Mas não para aqui. Talvez a parte mais difícil seja essa, e a última, que é quando ele passa esse vaso já pronto pelo fogo. E pastor, pensei que tivesse acabado. Não, falta mais um passo. Esse é o último. Porque depois de tudo que vimos até agora, o oleiro, com cuidado, prepara a fornalha, né? Já estava lá prontinha, né? Enquanto ele preparava, leva o vaso e coloca ele dentro daquele forno que já estava aceso, fecha a porta e deixa esse vaso lá pelo menos por umas 24 horas. Se eu pudesse fazer uma analogia aqui simples, a Bíblia diz, né, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Já pensou?
e 1000 anos como se fosse um dia. E quando nós estamos na fornalha da aflição, não parece que nunca acaba? Você não tem aquele sentimento: Senhor, tem misericórdia de mim, quando essa luta vai acabar? É quando ele achar que o vaso está pronto, quando ele achar que o vaso está preparado para ser de fato um vaso de honra. Sei que parece ser desnecessário, mas o fogo, ele tira o mau cheiro, o calor da fornalha, ele fecha o processo, de formação, de purificação. É como o ouro. O ouro, ele é qualificado, como quilates, Quantos quilates tem esse ouro? A quantidade que ele fica no fogo, porque quanto mais tempo ele fica no fogo, mais ele é purificado. E geralmente o ouro mais vendido é o de 18 quilates, que tem ainda um pouquinho de impureza. O mais puro é o de 24, mas ele costuma ser um pouco maleável. Então tem ourives que preferem trabalhar com o ouro 18. E é isso que Deus faz conosco. Quanto mais tempo no fogo, mais purificado ficamos. Isaías 48:10 diz: proveite na fornalha da aflição. E é dessa forma que vamos descobrir de que somos feitos, quando a nossa fé é provada, se iremos permanecer fiéis em meio às provas, ou se iremos declinar. Por isso, queridos, e é uma outra analogia simples, a diferença entre o joio e o trigo, quando você olha, é igual. Joio e trigo quase não tem diferença, mas quando você amassa, você vê toda a diferença. O joio vira veneno, o trigo vira alimento. E é isso que devemos ser. Deixe-me te dizer só mais esse detalhe aqui. O oleiro não jogou fora o vaso que se estragou na sua mão, mas ele fez dele um vaso novo, conforme a sua vontade. O pecado que um dia você viveu lá atrás podia ter te desqualificado para o mundo, mas não para Deus, porque todos somos pecadores, e é Ele que vai purificar esse pecado em nós. Deus não desiste de você, Ele nos dá uma segunda chance, nos oferece a oportunidade de recomeçar sempre. Senhor, quantas vezes eu perdoo meu irmão? 70 vezes 7. Resumindo, perdoe sempre, porque o perdão não é uma condição, é uma necessidade. Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Há uma condição que Deus coloca: olha, se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não me perdoa. E quando eu oro assim, estou dizendo isso para Deus, e muita gente não se atenta para isso. E é isso que Ele está dizendo para você. Deus faz de um vaso partido um vaso novo. É doído muitas vezes, porque Ele precisa amolecer esse barro. Depois que Ele amolece, depois que Ele tira as impurezas, depois que Ele molda, Ele coloca no fogo. E só depois do fogo, aí então, esse processo termina e esse vaso está pronto para ser útil e precioso, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar essa noite a ser esse vaso nas mãos de Deus. Talvez, muitas vezes chegamos na casa de Deus com o coração assim, e ouvir uma palavra de confronto não é para que você saia daqui triste, cabisbaixo, chateado. Não. A palavra de confronto, ela serve para nos alertar, para nos despertar, para trazer de volta aquilo que porventura a circunstância, um inimigo, sei lá, roubou de você. Quero te chamar de volta, porque Deus tem um propósito na sua vida. E como igreja, como esse vaso de honra que nós precisamos ser, nós não podemos dar lugar ao diabo. Ele não tem lugar na minha e na sua vida como vaso de honra nas mãos do Senhor. Não deixe que as circunstâncias ditem as regras, porque o tempo pertence a Deus. Ele opera no tempo certo. Você é barro nas mãos do Senhor,
E Ele está trabalhando para que no tempo certo você venha a ser um vaso de honra usado para a glória do seu nome. Não deixe que ninguém tire isso de você.